ela já está aqui no nosso Talk Coffee, né? Doutora Gisele, que toda semana está aqui com a gente, trazendo tanta informação, tantas coisas boas, e que isso que vale a pena quando a gente realmente se abre, se permite, para a gente também modificar, aprender, ter esse conhecimento para a vida. Seja muito bem-vinda mais uma vez, doutora. Boa tarde, Ana. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Foi um dia bom? Foi um dia bom e eu quero desejar Feliz Dia dos Namorados para o meu eterno namorado, Ricardo. Linda, isso mesmo. Um beijo aí, né, Ricardo? Um beijo. Que legal. Muito bom. Estão quanto tempo juntos? Agora em maio nós fizemos 17 anos de casados. Ai, que linda. Muito bem. Uma vida, né, Gi? Verdade. Muito bem. Uma história. Uma história, né? E hoje, o tema de hoje Então, também é um tema... Ele não é muito romântico, Não é muito romântico, Ana? né? Ai, gente, mas importante. Mas vem de encontro também, né? Pra gente poder tomar essa consciência, Exato. né? Do que seria isso. Como que nós podemos, então, estar conscientizando as pessoas em relação à DST, doutora? São doenças graves? Então, gente, doença sexualmente transmissível. Olha só, né? O meu pai, ele costuma dizer que tudo que é relacionado à sexualidade é primitivo. Então, são coisas que a gente não consegue eliminar, porque já vem de um primórdio do ser humano, né? Então, são doenças que a gente acaba tendo um difícil controle, né? E algumas são de fácil tratamento, algumas acabam levando a complicações muito sérias, Ana. Então, a gente pode ter complicações relacionadas à infertilidade, porque mexe com toda essa parte genitora, né? Pode ter câncer e pode levar até a morte. Então, sim, são graves. Ao mesmo tempo, nós temos algumas que a gente consegue tratar facilmente, então deve ser procurado um médico assim que você desconfiar de qualquer tipo de problema. Eu costumo falar assim, teve alguma relação desprotegida, já tem que buscar um médico para a gente poder orientar e já ir fazendo algum teste que a gente possa ter já nossas mãos ali à disposição de onde você procurou, né? E como é importante o que você está falando em relação a essa proteção, né? A consciência que a pessoa deve ter para ela também estar protegida e proteger o outro, né? Nossa, é uma consciência que você tem que ter do cuidado com você mesmo e com o outro também, Olha, né? o nome, método de barreira. Barreira, você está fazendo uma barreira, você está fazendo um muro de proteção ao seu redor, né? A gente tem que fazer isso em todos os sentidos, né? Você fala da parte psicológica, né? Tem gente que faz a barreira espiritual. Por que não fazer a barreira de proteção sexual, né? Então, é uma proteção sua, você está se cuidando, né? E, infelizmente, a gente está tendo índices elevados ainda desse tipo de doença. Como meu pai diz, né? São primórdios, são primitivos, né? São instintos que, às vezes, a pessoa não consegue ter esse cuidado próprio. Esse cuidado. E aí, essas doenças, assim, quais são as mais fáceis de estar pegando, né? Porque tem inúmeras, né, doutora? Mas quais são aquelas que realmente são mais fáceis da pessoa estar pegando? Então, Ana, não existe, assim, uma mais fácil e uma menos fácil. Tá. A medicina coloca como mais frequente. Porque quando você se coloca numa situação de risco, a gente fala relação de risco, você pode pegar qualquer coisa, tá? Então, assim, eu costumo falar assim quando eu atendo esse tipo de situação. Assim como você teve o risco de pegar isso daqui que é simples, você só vai tomar um antibiótico, você teve risco de pegar alguma coisa mais grave e não tem como a gente saber agora. Então, assim, você se coloca numa situação de risco, foi uma relação de risco, ponto. Então, assim, o que a gente coloca na medicina? O que é mais predominante na sociedade? Então, a gente tem o HPV em primeiro lugar, tá? O HPV, a clamídia em segundo lugar, o tricomonas em terceiro e em quarto lugar a gonorreia. Tá. Então são as mais comuns, não vamos falar mais fáceis, né? Mas é o que eu falei, se você teve risco de pegar isso, você teve risco de pegar outras doenças mais graves, como o HIV, a hepatite B, hepatite C. Hepatite C, gente, não tem tratamento, por exemplo, né? Então, assim, é esperar, né? Coisas piores. Então, assim, existem todos esses riscos de muitas outras doenças, mas, assim, as mais graves e também as menos graves, você já correu o risco de pegar numa relação desprotegida. Como é importante, né? Mais uma vez, a consciência, né? Sim. Do parceiro que você está, né? Da pessoa aí que você está tendo uma relação, enfim. E como que isso
depois, né, as consequências que você traz para você mesmo, né? Sim, porque você fica inseguro, né? Nossa. A insegurança do dia a dia acaba te prejudicando em todas as áreas, como no trabalho, em tudo que você vai fazer, que você fica com aquilo na cabeça, né? Eu vou te dar um exemplo. Recentemente atendi algumas pessoas e eu falei assim, olha, a gente vai tratar com essa medicação, mas você vai ter que ficar daqui 4 meses, entre 4 e 6 meses, você vai ter que vir fazer exames todos de novo. Mas por quê? Porque a gente tem o que a gente chama de janela sorológica. Então, quer dizer, a pessoa vai ficar 6 meses com aquilo na cabeça, pensando, será que vai dar positivo, será que vai dar negativo? Como assim vai dar, entendeu? Então, assim, porque o vírus, por exemplo, o HIV, no caso, né, às vezes ele não aparenta, ele não se demonstra no sangue antes desse período, que chama janela sorológica. Verdade. Como que a gente pode se prevenir, então, dessas doenças, né? Porque nós vimos aí que a consciência está em primeiro lugar, né? De você também perceber tudo isso. Então, como que a gente pode estar se prevenindo? Bom, gente, como eu falei, métodos de barreira, sempre, em qualquer tipo de relação, seja ela oral ou genital, né? Qualquer tipo de relação, independente do tipo de relacionamento que você tem. A gente está falando de relação sexual. Não importa o relacionamento, né? Essa questão é muito além disso, Sim. Né? Então, método de barreira em todos os tipos de relação sexual que você for ter e tomar a vacina do HPV. Então, a vacina do HPV tá gratuita, tá no SUS, tá fácil. É só você ir lá e adquirir essa vacina mais na infância, né? A gente tem esse cuidado de ser na infância, a partir dos 9 anos de idade, no SUS. Mas existem sim o método de você poder comprar essa vacina e adquirir essa dose também, tá? Eu não sei quantas doses são, mas existe a possibilidade de você, como adulto, tomar essa vacina também. Tá. Uhum. É um jeito também de se prevenir, né? Com certeza. Então, assim, você que está nos acompanhando aqui no Talk Coffee, olha quanta informação importante, né? Para você, para as pessoas que estão assistindo, para você multiplicar essa informação, porque, assim, nós estamos numa era tão tecnológica, né? Uma evolução, né? Tão assim, e de repente ainda nós temos, né? Essa falta um pouquinho de consciência, de você perceber, né? Você se cuidar e cuidar do outro, porque assim, é algo que a gente precisa falar mais vezes, né? Precisa conscientizar mais as pessoas, os jovens, né, doutora? Sim, qualquer idade, Qualquer idade. A gente tem bastante relação também entre idosos, né? Acabam ficando viúvos e acaba tendo esses relacionamentos também de forma desprevenida, porque sou idoso já, e não pode, tem que se cuidar em toda a idade. Eu queria só orientar com relação ainda à vacina, que ela não vai te prevenir de pegar o vírus. Tá. Né? O único jeito é o método de barreira, tá? O que vai te prevenir é da complicação que esse vírus causa, que no caso é o câncer do colo do útero, o câncer de pênis, né? Então, a vacina entra nessa parte. Então, o ideal, além de tomar vacina, é usar o método de barreira, a camisinha, masculina ou feminina, independente do que você tiver acesso, né? E, assim, existem algumas doenças que elas são assintomáticas, né? Importante. Então, hoje em dia, o termo não é mais DST. Hoje em dia a gente usa IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Você ia me perguntar alguma coisa assim, né? Agora que eu lembrei. Se tinha diferença, é verdade. Não, pode ir. Pode ir. Porque hoje a gente, né, sempre DST, mas hoje a gente tem ouvido sobre realmente a IST, né? Então, se você puder comentar um pouquinho. Isso, então. A infecção, por que mudou o termo? Então, DST é um termo antigo, mudou para IST. Tá. Porque existem alguns momentos em que essa doença é assintomática. Então, que é o HPV. Por isso que eu entrei no tema, porque a gente tem o HPV na mulher, por exemplo, se ele acomete o colo do útero, a mulher não sabe que está com HPV. Então, pode ser até a forma verrucosa. Às vezes não aparece na parte externa da genital feminina. Então, às vezes é só no colo do útero. E aí a gente não sabe que a pessoa está acometida. Então, o homem acaba se contaminando, fazendo essa contaminação, porque é com a entrada do genital masculino em contato com o genital feminino, e depois ele vai transmitir essa doença entre outras parceiras que ele tiver. Sim. Então, eu costumo falar que é o beija-flor.
É como o beija-flor, né? Então, o beija-flor ele se contamina de pólen, né? E vai passando o pólen para outras flores e acaba fazendo a polinização. É exatamente o mesmo processo. Então, assim, você não enxerga o colo do útero, né? Então, o colo do útero está escondido lá dentro do canal vaginal. E se você faz essa método sem barreira, essa relação sem barreira, você vai acabar fazendo essa transmissão. E da mesma forma a mulher. Então, o homem, às vezes, não tem acometimento da forma verrucosa também, mas tem o vírus verrucoso, mas tem o vírus que forma o câncer. Então, você está acometido do vírus, você vai fazer relação sexual, a mulher não sabe, tem a relação sem camisinha e acaba também transmitindo esse vírus para o colo do útero ou para a região genital. E isso acaba levando também à formação do câncer e a pessoa não sabe que estava acometida e continua fazendo a polinização também, como beija-flor. Então, eu faço essa relação beija-flor que a gente entende exatamente. Sim, para a pessoa também entender, como que é. Então, por isso, método de barreira para os dois casos. Se o namorado não levou a camisinha, tenha com você. Hoje em dia, a gente está numa sociedade tão aberta, né? E sem ser tabu, por que não né? Carregar na bolsa, né? Eu acho bonito assim, eu trabalho no postinho de saúde, eu acho bonito, às vezes, os adolescentes entram, pegam a camisinha, põe na bolsa, né? Eu acho muito legal isso, porque é importante as meninas já estarem com essa atitude de se cuidar. A mulher tem que ter atitude, né? Mesmo sendo jovem, precisamos ter a gente tem que ter esse conhecimento, igual você falou, né? Isso é importante. Essa conscientização. Então você tem essa conscientização, tem a atitude e tá tudo certo. E tá tudo certo, por que não? Olha, querido, eu só tenho relação com camisinha. Isso. Mas não sei o que, é ruim, né? Geralmente tem isso, né? Mas é ruim, não é da mesma forma. Não, mas se você quiser fazer isso comigo, é assim que eu faço. Isso. Né? E como você falou, e tá tudo certo. Tá tudo bem. Né? Isso Se ele não quer, arruma outra pessoa, que aí você vai se cuidar do mesmo jeito. Né? E vamos viver felizes, né? E vamos ser felizes e se cuidar. Isso mesmo. Muito bem. Doutora Gisele, onde podemos te encontrar? Gente, @DRA_Gisele Barbosa. E no telefone que vai estar na descrição do vídeo. Olha, gente, por favor, mandem as histórias de vocês. Não precisa se identificar, né? Mas se você não quiser mandar, pode falar que foi de outra pessoa. Se tiver alguma dúvida do que eu falei, né? Não fique com dúvida, Não fique com dúvida. Mande suas histórias, mande o que vocês já passaram. Às vezes esse susto, que é uma agonia muito grande, esse período de janela, viu, Ana? Nossa, eu fico até com o coração apertado, que eu sei que a pessoa vai ficar mal por 6 meses, né? Isso mexe em todos os sentidos, né? Então, até a pessoa fazer esse exame e ver que tá tudo bem, a pessoa fica com aquela agonia. Manda pra gente. Não fica guardando isso pra você, não. Fala com a gente, que a gente quer ouvir sua história. E qualquer dúvida, eu tô à disposição. Isso mesmo. Tanto no telefone do programa, quanto no meu telefone. Pode ficar à vontade. Que bom. Muito obrigada. Obrigada, né? Ana. Uma boa noite aí. Pra todos nós, Uma gente. Feliz noite dos namorados. Pra todos nós, tá amém. Beijo grande, tchau, tchau. Gi. É isso mesmo, gente. O quanto é importante a gente se cuidar, quanto é importante a gente ter consciência, ter atitude e coragem realmente para você se colocar nessa situação e pensar também em você e pensar também no outro, que é tão importante nesse momento, certo? E eles já estão aqui e nós vamos hoje falar um pouquinho dessas histórias de amor que inspiram os corações e escolhemos a história da Marcela e do Regis. Vamos ver?